Fala galera, lá vamos nós para mais um exercício respondido de drenagem urbana. Meu nome é Alan Alves, eu sou engenheiro civil. Se inscreve aí no meu canal, deixa o joinha, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, que eu vou estar postando algumas coisas bacanas aí para vocês. Vamos lá, questão 5 de drenagem. Calcular o heterograma de chuva excedente pelo método da curva número correspondente a precipitação apresentada na tabela abaixo. Sabendo que choveu 60 milímetros nos últimos 5 dias e que a bacia hidrográfica tem solo predominante tipo B e ocupado por área residencial 38% impermeável. Essa é a questão. Essa questão, quando vocês forem fazer lá, ela já vem com essa tabelinha aqui. Na verdade, só com essas duas colunas, o restante lá não vem. Ela vem da seguinte forma. Aqui é o intervalo de tempo, vai ser sempre em horas. Se tiver em minutos, vocês têm que transformar para horas. E aqui a chuva excedente cada ΔT, certo? Cada variação de tempo aí. Vamos lá. Primeiro passo é a gente calcular essa coluna aqui, que é a chuva acumulada. Então é bem simples. É só a gente ir acumulando, somando essa coluna nessa seguinte aqui. Então nessa primeira vai ficar 5, aqui nesse outro vai ficar 5, certo? Que é o anterior, mais 15, vai ser 20. Sempre o anterior, mais o próximo, no caso aqui, 20, mais 20, vai dar 40. 40 mais 25, dá 65. E 65 mais 15 vai dar 80. Então essa coluna de chuva acumulada em milímetros a gente faz assim, é só ir somando, certo? O próximo passo é a gente, vamos ler um pouquinho essa questão. Eu separei aqui alguns itens. Primeiro, que choveu 60 milímetros nos últimos 5 dias. Aqui sabendo-se que choveu 60 milímetros nos últimos 5 dias. Outro, que a bacia hidrográfica tem solo predominante tipo B. Bacia hidrográfica solo predominante tipo B, é importante eu saber isso. E que a ocupação por área residencial de 38% impermeável. Área residencial 38% impermeável. Por que a gente precisa desses dados? Porque a gente vai olhar na tabela lá na frente. Vamos lá. Pronto. A primeira fórmula que a gente vai utilizar para responder essa questão é essa daqui, da infiltração potencial máxima, certo? Que é S igual a 25.400 sobre Cn, que é o valor da curva número, que esse valor da curva número o professor tanto pode colocar na questão, como ele pode colocar para a gente achar e encontrar nas tabelas, certo? Menos 254. Para a gente dar sequência aqui, é importante a gente saber uma coisa. Para áreas impermeáveis e corpos hídricos, esse Cn, que é o valor da curva número, ele vai ser igual a 100, certo? Quando for locais impermeáveis e corpos hídricos. E para as outras superfícies, que geralmente vai ser a curva número, o valor da curva número, ele sempre vai ser menor que 100. Então, ele é separado por grupo A, B, C e D. Na questão que o professor colocar, ele pode colocar dizendo que é do grupo A, B, C ou D. Mas também ele pode colocar algum trecho desse texto aqui, que após a gente ler o enunciado, a gente vai saber que representa um desses grupos. Por exemplo, se lá na questão fala que é solo arenoso com baixo teor de argila, total inferior a 8%. Então eu já vou saber que isso aqui está citando, se fazendo referente ao grupo A, entendeu? Então essa é a primeira tabelinha que eu olho. A segunda já é essa aqui, e que a gente já vai encontrar os valores, certo, da curva número. A primeira, ela só diz referente ao tipo de solo, certo? Aqui é só relacionado ao tipo de solo. As demais tabelas, ela já está relacionada com o que tem naquele solo, entendeu? Então, o tipo de solo, que vai classificar pelos grupos, se A, B, C ou D,
E as próximas tabelas aqui vai ser referente ao que tem naquele solo. Por exemplo, aqui é um solo lavrado, plantações irregulares, plantações de cereais, plantações de legumes ou cultivadas. E aqui tá o tipo do solo, tipo A, tipo B, C ou D. E as outras tabelas é da mesma forma. Aqui é a descrição do que tem naquele solo e o tipo do solo. Descrição é residencial e o tipo do solo, solo A, B, C, D, certo? Essas tabelas é tudo assim, Por exemplo, aqui, floresta, cobertura boa, aí aqui é o tipo do solo, C, entendeu? Próximo passo pra gente começar a fazer, eu vou fazer dessa parte aqui já. Bacia hidrográfica, tem solo predominante tipo B. Então, eu já sei, certo? Que o valor que eu vou encontrar para a curva número, ela vai estar aqui nessa direção, nessa coluna da B, certo? Porque aqui fala, bacia hidrográfica tem solo predominante tipo B. Então, meu valor de curva número, ela vai estar aqui, nessa coluna B, certo? Outra tabela vai estar aqui, na coluna B. Outra informação é que diz aqui, é ocupado por área residencial 38% impermeável. 38% impermeável. Então eu vou usar essa informação aqui primeiro, que é do tipo B, e essa outra informação, que é ocupado por área residencial 38% impermeável. Área residencial 38% impermeável. Aqui, coluna B, mas perceba que nessa tabela aqui não fala nada com relação a 38% impermeável. Vamos ver na próxima tabela. Também não tem nada falando aqui de 38% impermeável. Vamos ver nessa tabela. Nessa tabela sim, aqui fala lote até 100 metros quadrados, 38% impermeável. 38% impermeável com solo tipo B. 38%, então a gente cruza aqui esses dados e vamos achar o valor de 75, que é o valor da curva número. Beleza? Mas não basta encontrar esse valor não, 75. Eu preciso saber também uma condiçãozinha aqui, Condição 1, o solo, se ele estiver seco, nos últimos 5 dias não pode ter chovido mais que 13 milímetros. Então o período de chuva tem que ser menor que 13 milímetros. E na outra condição aqui, condição 2, o período de chuva tem que ficar nos últimos 5 dias, Tem que ficar entre 13 e 53 milímetros. E a condição 3, o período de chuva tem que ser maior, nos últimos 5 dias tem que ser maior que 53 milímetros. Na nossa questão ela diz o seguinte, que choveu 60 milímetros nos últimos 5 dias. Voltando aqui, se foi 60 milímetros nos últimos 5 dias, então vai ser a condição 3 Então nossa superfície lá, nosso solo está úmido, certo? Porque nos últimos 5 dias choveu 60 milímetros. Então, se é maior que 53, então vai ser a condição 3. Para a condição 3, eu vou utilizar essa fórmula aqui, da condição 3. Certo? Vou voltar um pouquinho aqui na tabela. Perceba que essa tabela, todas as tabelas aqui que eu mostrei, ele vai dar sempre para a condição normal, certo? Que é a condição 2, a condição normal. E a condição normal basta você pegar o número, o próprio valor da curva número. Mas quando não for a condição normal, ou seja, não tiver entre 13 e 53, a gente vai ter que fazer uma correção aqui, que ou vai ser úmida ou vai ser seca. Mas na tabela a gente vai sempre encontrar a condição normal, certo? A condição 1, eu vou utilizar essa fórmula. A condição 3, eu vou utilizar essa outra fórmula. E o valor que eu encontrei anterior, certo? Então vai ficar assim, se eu encontrei lá na tabela anterior, na minha condição normal, de 75, o valor de curva número de 75, então aqui é só eu substituir nessa tabela. No meu não foi 60 milímetros, eu vou utilizar isso aqui da condição 3, e é só substituir, o 75 que eu encontrei na tabela, aqui,
Substituir 23 vezes 75, 10 mais 0,1375. Esse sim aqui que vai ser minha curva número, certo? Já na condição corrigida. Então, próximo passo é a gente substituir aqui. Esse aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar o 87,34 que a gente encontrou aqui na minha curva número e vou substituir aqui nessa fórmula que a gente vai utilizar, certo? A gente vai encontrar 36,82 milímetros. O próximo passo é descobrir a abstração inicial em milímetros, que vai ser essa fórmula aqui, 0,2 vezes o S que a gente acabou de encontrar aqui. E é só substituir 0,2 vezes 36,82 vai dar 7,36 milímetros. Mas para que eu faço isso? Encontro esse A aqui. É porque para responder preencher essa quarta coluna aqui, eu vou precisar saber uma coisa, fazer uma perguntinha. Nesse intervalo, a precipitação acumulada aqui, ela é maior ou ela é menor que esse A? Eu vou sempre responder dessa maneira. Ela vai ser maior ou vai ser menor que esse aqui, o 7,33. Se essa chuva acumulada aqui P, ela for menor ou igual ao IA, minha precipitação efetiva, certo? Precipitação efetiva, quando for calcular aqui, vai ser igual a zero. Mas se ela for maior que esse A, minha precipitação efetiva vai ser calculada de acordo com essa fórmula aqui. Vou precisar utilizar essa fórmula para calcular a precipitação efetiva. Então vai ficar assim. Minha primeira, um intervalo de 0 a 1, certo? Quanto minha chuva acumulada em P foi igual a 5 milímetros. Ou seja, aquela perguntinha que eu faço, 5 milímetros ele é menor que o IA, certo? 5 milímetros ele é menor. Então, se ele é menor, eu vou seguir essa condição aqui. Quando esse P aqui for menor, o PE, que é a precipitação efetiva, ele vai ser igual a zero, certo? Próximo passo. No intervalo de 1 a 2, aqui minha chuva acumulada em P é de 20 milímetros. Só que 20 milímetros é maior que esse, e aqui é 7,36. Então, se for maior, eu vou ter que seguir essa outra condição, que é utilizando essa fórmula. Precipitação efetiva igual a P menos 0,2 vezes S. Enfim. Então, vamos lá para a fórmula. A fórmula vai ficar o seguinte. Eu vou pegar os 20 milímetros. Vou substituir aqui no lugar de P. 20. Vou substituir aqui e vou resolver essa continha. No lugar do S, eu vou colocar aqui, que a gente já calculou anteriormente. Então é só substituir aqui e a gente vai achar 3,23, certo? Próximo passo, de 2 até 3. Intervalo de 2 a 3 vai ser 40. 40 é maior que 7,3. Então eu vou utilizar a fórmula 7,36. Então eu vou utilizar a fórmula também. 40. Isso aqui vai ser sempre repetir, né? Que o S que a gente já encontrou, a gente só vai ficar mudando agora essa precipitação aqui acumulada. Então vai ser 40 menos 0,2, vamos achar 15,34 desse intervalo aqui. Intervalo de 3 a 4, vamos utilizar o 65. 65 é maior que 7,36. Só substituir aqui e encontro o valor 65. De 4 a 5, vou utilizar 80. Boto 80 aqui. Enfim, após achar resolver essas equações, eu preencho aqui essa quarta coluna. Pronto, agora para calcular a chuva excedente.
em cada ΔT. Essa chuva excedente em cada ΔT é só a diferença de um para outro, certo? Eu tenho nada, nada, menos nada, nada. 3,23 menos 0 vai dar 3,23. 15,34 menos 3,23, 12,11. 35,17 menos 15,34, 19,83. 48,20 menos 35,17 vai dar 13,03. Então, na verdade, isso aqui é só a diferença, né, de um para o outro, certo? Bem tranquilo aqui. Achando a diferença, para a gente fazer o gráfico, eu vou precisar de mais um itemzinho aí que eu não tinha nessa tabela, na tabela que foi feita anterior. Eu preciso também saber a chuva infiltrada em cada ΔT. Então eu criei mais uma coluna aqui, que é para facilitar. Porque aqui eu tenho a chuva acumulada, a chuva excedente acumulada em milímetros, e tem a chuva excedente. Mas o meu gráfico ele tem que mostrar a parte que infiltrou, certo? E a quantidade que tá excedente, que vai ser minha vazão, né? Superficial ali. É a parte excedente da chuva, que não vai filtrar. Aqui a parte que pode causar alagamento. Então eu faço da seguinte forma: é só pegar tudo que foi aqui acumulado e subtrair. Eu tenho 5 menos 5 que foi filtrado, ou menos nada, né, que é a chuva excedente, vai dar 5. Eu tenho 15 milímetros, que aqui é a minha precipitação total, né? Tenho 15 menos 3,23 vai dar 11,77. Tenho 20 menos 12,11 vai dar 7,89. 25 menos 19 dá o 5,17. E o 15 menos 13 dá 1,97. Por que tem que fazer essa aqui? Porque o gráfico ele tem que ser com essas duas colunas. Essa aqui na parte inferior, essa na parte superior, que é excedente, entendeu? E o gráfico vai ficar o seguinte: perceba que a parte excedente ela fica em cima, vai ser na sequência 5, 15, 20, 25, que seria o total aqui, né? O montante todo. 11,77, 7,89, 5,17, 1,97. Aí a parte excedente, aí, como ficou? 3,23, 12,11, 19,83 e 13,03. Perceba que se a gente somar aqui, 1,97 mais 13,03 vai ser igual a 15. Então, se vocês quiserem conferir depois, a soma disso aqui tem que bater igual a esse ΔT. Se somar e não bater igual, tem alguma coisa errada aí nessas contas. A soma aqui, 11,77, certo? 11,77 mais 3,23. Quando eu somar 11,77 mais 3,23, tem que dar 15, certo? Se não tiver dando isso aí, pode refazer a questão aí, porque tem alguma coisa errada. E é isso aí, galera. Essa vai ser a última atividade que eu vou fazer. Isso eu vou fazer agora da segunda unidade. Beleza? Bons estudos aí, boa prova. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a tirar as dúvidas. Se inscreve aí no meu canal, deixa o joinha, ativa o sininho e me segue lá no Instagram. Viu que na segunda unidade tem mais. Valeu, galera, abraço.